Oi, gente! Eu sou a Giovana, professora de matemática, e você está no MateGil. Olá, pessoal! Hoje nós falaremos sobre relações métricas no triângulo retângulo. E essa vai ser uma aula diferente. Eu vou deduzir com vocês 4 relações métricas e eu vou fazer tudo isso por partes, né? Cada uma das 4. E depois eu tenho um pedido, ok? Aí você vai saber qual é o pedido só depois da dedução dessas 4 relações. Quero que você assista até essa parte. Bom, aqui a gente tem um triângulo retângulo, ABC, retângulo em A. Tracei a altura relativa ao vértice A. Tá vendo aqui, olha, AH é a altura do triângulo retângulo, relativa ao vértice A ou relativa à hipotenusa BC. Quando eu traço essa altura, eu dou origem a 2 novos triângulos retângulos, o AHC e o AHB. Então, tem esse pequenininho à esquerda, o médio à direita e o grandão original. O que nós temos de tão importante aqui? Aqui, nós conseguimos relacionar todas essas medidas que eu deixei marcadas aqui, essas 6 medidas. Nós faremos as relações entre essas medidas utilizando semelhança de triângulos, certo? Para fazer semelhança, pessoal, o principal é marcar ângulos, porque você marca os ângulos e daí pode montar a continha da semelhança utilizando os lados correspondentes. Então, eu vou começar marcando esse angulinho aqui no vértice B. Vou chamar esse ângulo de alfa, certo? E aí, independe de qual triângulo você vai olhar primeiro, tá? Eu vou olhar primeiro esse pequenininho aqui, o BHA. Eu tenho um ângulo alfa aqui, um ângulo de 90 aqui, vou ter um terceiro ângulo aqui no vértice A, que eu vou chamar de beta. O que eu quero que você repare é, se alfa mais beta mais 90 dá 180 graus, então quanto é só alfa mais beta? Só alfa mais beta vai ser 90 graus, ou seja, alfa e beta são ângulos complementares, que somam 90 graus. Eu estou frisando isso para que você perceba o seguinte: se alfa e beta somam 90 graus e eu já tenho beta aqui neste vértice A, quanto falta para completar 90 aqui? Falta alfa, certo? Ou você pode pensar assim, alfa, 90, quem que estará aqui? O beta. Se o beta está aqui, então ali nós teremos o alfa. Não importa em qual você vai pensar primeiro, tá? Então, aí, se eu tenho alfa ali, aqui eu tenho beta. Então, nós temos 3 triângulos semelhantes. Vou começar montando a semelhança do triângulo BHA com o triângulo AHC, já mostro na figura. BHA, que é esse pequenininho, com o AHC, que é o médio. Deixei os triângulos escritos na mesma ordem que os seus ângulos, alfa 90 beta, alfa 90 beta, certo? E vou montar a semelhança. Vou montar a semelhança primeiro utilizando o ângulo alfa, certo? O ângulo alfa no triângulo pequenininho, olha esse lado aqui, que é o AH. Então, alfa é oposto a AH, e o alfa no triângulo médio aqui à direita, olha o HC. Alfa, olha HC. Depois, eu vou utilizar o ângulo beta no pequenininho. O ângulo beta é oposto ao BH. E o ângulo beta no triângulo AHC, olha, ângulo beta é oposto ao AH.
Feito isso, agora basta substituirmos. Vamos substituir por AH, que mede H, HC, que mede N, BH, que mede M, e AH, que mede H. Então, nós deduzimos a primeira relação métrica. H ao quadrado é igual a M vezes N. Esse H de altura é M ao quadrado, é M vezes N. Nós faremos passos similares a esse para deduzir as outras relações. Só que agora eu vou usar outras semelhanças. Então, na próxima semelhança, eu vou usar o triângulo AHC, que é esse triângulo médio aqui, com o triangulão original, BAC. Vou montar essa semelhança utilizando primeiro os ângulos de 90 graus, as hipotenusas. Então, o 90 no triângulo AHC, olha o AC, que é a hipotenusa. No triângulo BAC, que é o grandão, a hipotenusa é o BC. Agora eu vou utilizar os ângulos beta. Então, o beta no triângulo AHC, olha o AH. E o beta no triangulão BAC, olha o AB. E agora eu vou substituir os valores. O AC mede Bzinho, o BC inteiro mede A, o AH mede H e o AB mede C. E aí é só multiplicarmos em x e teremos AH é igual a B vezes C, segunda relação métrica. Vamos lá, só faltam duas. Terceira relação. Na terceira relação, eu vou usar o triângulo AHC novamente, que é esse triângulo médio, com, de novo, o triângulo grandão, BAC. Só que agora, antes eu tinha usado o ângulo de 90 e beta. Agora eu vou usar ângulo de 90, que é oposto à hipotenusa, e o ângulo alfa, ok? Então, o 90 está para o AC, assim como o 90 está para o BC. Repetir esta parte. E agora eu vou usar o ângulo alfa. O ângulo alfa está para HC, no triângulo AHC. E o ângulo alfa no grandão é oposto ao AC. Substituindo os valores, nós teremos B sobre A é igual a N sobre B. E daí teremos B ao quadrado é igual a A vezes N. Terceira relação métrica. E agora nós vamos fazer a quarta e última. Quarta relação métrica, nós vamos usar o triângulo BHA e o que é este pequenininho, e o triângulo grandão BAC. Triângulo BAC. Nós vamos usar os ângulos de 90 e beta, certo? Então, o ângulo de 90 no BHA é oposto ao AB. Então, AB, que é a hipotenusa, está para BC, que é a hipotenusa do grandão. BC. Agora, pensando no ângulo alfa, nós temos AH. Desculpe, vou usar o ângulo beta agora, tá? Ângulo beta, nós temos o BH. E o ângulo beta no triângulo grandão, nós temos o AB. Então, substituindo agora, nós temos o AB que mede C, o BC que mede A, o BH
que mede M, e o AB, que mede C. Então, temos aqui o C ao quadrado igual a A vezes M. Bom, deduzimos as 4 relações métricas do triângulo, como eu havia dito no início da aula. Havia dito também que eu te faria um pedido, certo? Qual é o pedido? Não decore. Não há necessidade alguma de você decorar. Lógico, se você decora, pode agilizar a resolução? Pode. Mas, gente, tem coisas muito mais importantes do que essas 4 relações para você decorar. Eu fiz questão de demonstrá-las aqui para que você perceba o que nós usamos. O que é importante de tudo isso? É importante saber semelhança de triângulos. Com a semelhança, você resolve qualquer problema desse tipo. Então, eu fiz a dedução, mas eu não vou utilizar, não utilizo em sala de aula e não peço que vocês decorem isso. Aqui foi para efeito de demonstração. Nós fizemos, mas não precisa decorar, ok? Uma coisa que eu acho legal é que, se juntarmos 2 relações, nós podemos demonstrar Pitágoras. Vou fazer isso com vocês. Veja, se pegarmos o resultado da relação 3 e somarmos com o resultado da relação 4, que já está escrito aqui, 3 mais 4, o que nós obteremos? Soma este com esse, nós teremos b ao quadrado mais c ao quadrado, igual a AN mais AM. Você pode daí colocar o A em evidência. Então, teremos b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a abriu parênteses, N mais M. Só que aí, dá uma voltadinha aqui na figura. O que é o M mais N? Se eu pego esta medida M mais esta N, eu tenho A. Então, voltando aqui ao parênteses aqui embaixo, nós sabemos que N mais M é o mesmo que a medida A. Então, temos A vezes A e teremos B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A ao quadrado. B ao quadrado é um cateto, C ao quadrado é outro cateto e a hipotenusa. Então, acabamos de mostrar aqui o teorema de Pitágoras. Nós demonstramos através das relações métricas no triângulo retângulo. E essas relações métricas vieram do quê? De semelhança. Teorema de Pitágoras. Vamos treinar esses conceitos aqui num exercício? Deixei a figura pronta e nela eu quero que você calcule as medidas B, C e H, que estão indicadas na figura. Como você pode perceber, nós temos o triângulo BAC, que é retângulo em A, e aqui nós traçamos a altura relativa ao vértice A. Lembra que eu pedi que você não decorasse as relações? Bem, não vamos fazer por elas, tá? Eu sei que é o título da aula, mas eu quero enfatizar a importância da semelhança. Para você fazer semelhança, é sempre necessário colocar os ângulos para que possamos montar as continhas. Então, a gente vai fazer isso agora. Vou começar por esse ângulo aqui, chamá-lo de alfa. Vou fazer um caminho diferente do anterior. Alfa, 90, e aqui eu tenho o beta. Então, alfa e beta são complementares. Bem, se alfa e beta são complementares, e aqui eu já tenho alfa e 90, quem é esse aqui em cima? Esse aqui é o beta. E aqui, então, do ladinho do beta, completando 90 graus, eu tenho o alfa. Então, nós temos, de novo, 3 triângulos semelhantes. O pequenininho à esquerda, o médio à direita e o grandão BAC. Pessoal, vocês podem achar qualquer uma das 3 grandezas primeiro, tá? E você pode usar
mais de uma semelhança. Aqui eu vou optar por achar H primeiro e vou usar o triângulo retângulo da esquerda com o triângulo retângulo da direita. Já vou escrever quais eu vou usar, tá? Então, primeiro eu quero calcular o H. Para calcular H, eu vou usar a semelhança do triângulo BHA com o triângulo AHC. AHC. E para montar essa semelhança, eu vou utilizar os catetos, ou seja, vou usar os lados opostos aos ângulos alfa e beta. Então, o alfa olha o AH e o alfa aqui olha o HC. Depois, o beta olha o BH e o beta olha o AH. Substituindo agora os valores, nós teremos H sobre 12 é igual a 4 sobre H. Então, teremos H ao quadrado igual a 12 vezes 4, que vai dar 48. Continuando aqui em cima, nós teremos então o H, que será igual a raiz de 48. Você pode pensar que o 48 é 16 vezes 3. Então, o que sai da raiz? O 16, né? Que é o 4 ao quadrado. Então, H é 4 raiz de 3 centímetros. Então, a gente achou esse valor aqui, da altura relativa ao vértice A, 4 raiz de 3 centímetros. Agora, eu vou fazer a segunda parte da conta aqui. Eu vou aproveitar este 4 raiz de 3 e esse 4 para achar o C. Como você sugere que eu ache o C? O C é a hipotenusa do triângulo ABH, certo? Então, para achar a hipotenusa no triângulo ABH, nós podemos fazer um Pitágoras, né? Hipotenusa ao quadrado, que é o C, é igual a cateto ao quadrado, que é o 4 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é a altura que nós acabamos de descobrir. Então, mais 4 raiz de 3 ao quadrado. Então, teremos C ao quadrado é igual a 16 mais 4 raiz de 3 ao quadrado vai ficar 16 vezes 3. Aqui, então, nós temos 16 mais 48, que vai dar 64. Então, o C é raiz de 64, que vai ser igual a 8 centímetros. Então, aqui eu estou usando o teorema de Pitágoras para achar o C, e não as relações métricas. Poderia fazer a mesma coisa para achar o B, só fazer um outro Pitágoras aqui, certo? Mas eu quero dar a opção, quero fazer diferente, porque eu sei que você já sabe fazer muito bem Pitágoras. Então, eu quero treinar mais um pouquinho aqui a semelhança, tudo bem? Então, agora, nesse terceiro passo, lembrando que você não é obrigado a fazer dessa forma, tá? Eu vou fazer o B de outro jeito para dar ideia. Poderia fazer Pitágoras. Eu vou usar a semelhança do triângulo BAC, que é o grandão, BAC, com o triângulo com pequenininho aqui, o triângulo da esquerda, BHA. Triângulo BHA. Nessa semelhança, eu vou utilizar os ângulos alfa e beta. Então, o alfa no grandão, olha o AC, e o alfa no pequenininho, olha o AH. Depois, o beta no grandão, olha o AB. E o beta no pequenininho, olha o BH. Substituindo os valores numéricos, nós teremos AC, que é igual a B,
AH, que é 4 raiz de 3, que nós já descobrimos, AB, que é o C, que nós já descobrimos a medida também, que é 8, e teremos o BH, que é igual a 4. Então, agora é só resolvermos isso aqui. Quanto é 8 sobre 4, gente? 8 sobre 4 vai dar 2. Então, agora você manda esse 4 raiz de 3 para lá multiplicando. Então, o B vai dar 8 raiz de 3 centímetros. Lembrando que há várias formas de fazermos. Só acho legal que você faça a opção pela semelhança. Espero que tenha gostado e para saber mais, assista as próximas aulas desse canal.